Isso, né? Nasci a dia 15 de maio de 1933, às 6 horas da manhã, do nascimento, em Serra dos Cavalos. Lá, quando meu pai foi buscar a parteira, que nessa época nós não tínhamos médicos, era a parteira, quem fazia o parto das mulheres. Então a parteira chegou para fazer o parto da minha mãe e ficou mais eu. Meu pai saiu para ir dar ração dos animais. Nessa época nós só sabíamos que uma mulher grávida ganhou neném através de foguetão ou fogos do ar. Quando nascia mulher, soltava fogo. Quando nascia homem, era foguetão. Mas quando meu pai está lá, 6 horas da manhã, dando ração para os animais, aí já ouviu o choro do bebê. Aí ele correu até em casa e perguntou para a parteira: já nasceu? Aí a parteira disse: nasceu e é homem. E o velho perguntou se era homem ou mulher. Ele disse: não, é homem e é doutor. Assim contava para mim minha mãe, porque eu não cheguei a ver essas coisas, né? A minha mãe é quem já transmitia para mim. E eu botei isso no meu sentido. Bem, quando minha mãe começou a transmitir para mim, isso já há mais de 7 anos, essa história para mim, eu perguntava para a mãe: minha mãe, como é que a gente vai ser doutor se não está estudando? E não tem a onde estudar, que nós morávamos no sítio, nas serras, não tinha escola, não tinha professores, não tinha nada. Aí ela disse: mas depois, quando chegar a sua época, você vai estudar. Certo. Aí chegou meus 7 anos. Qual foi o meu estudo? Foi com a minha bisavó, mãe Nicassa. Era minha bisavó, era parteira e era curandeira. A minha bisavó, a finada mãe Nicassa. Aí ela mandava eu buscar as plantas. Eu, com 7 anos, já ficava curioso e ia perguntar ao meu pai qual era a planta. Achado. Vou trocar o pneu porque... Aí eu perguntava ao meu pai, ela mandava buscar uma aroeira, eu não conhecia o que era aroeira, perguntava ao pai. Aí o pai começava a me ensinar: essa aqui é a aroeira. Mandava buscar a casca de baraúna, ela dizia: esse daqui é baraúna, esse daqui é o cedro. E meu pai começou me dando aquelas instruções das madeiras. Eu passei a conhecer pelo pedido que aquela velhinha fazia. Com 4 anos depois, ao caso que eu já contaria o quê? 11 anos, né? Estava com 7, o 4 fazia 11. A minha avó faleceu, a minha bisavó faleceu. Aí eu fiquei fazendo aquele mesmo serviço para outra avó, que era venerana. Era a filha da finada mãe Nicassa, né? Nós chamávamos ela mãe Nicassa. Bom, aí eu fiquei fazendo o mesmo serviço. Fui aprendendo e fui ficando. Minha mãe, a minha avó venerana pedia, eu ia buscar, eu já conhecia as plantas. Aí eu corria para ir buscar. Ela dizia: eu quero planta, quero isso, quero aquilo. Eu ia buscar. O que se tornava difícil para mim
eu tinha um interesse de ver aquela pessoa sair boa de lá da casa dela, porque nós naquela época, o menino, o homem, ou mulher, mais o homem, não tinha direito de saber que uma mulher menstruava. Essa menstruação da mulher teve vários e vários nomes diferentes. Agora ficou com menstruação. Então, aí nós não tínhamos direito a conhecer. Ia buscar o remédio para fazer todo aquele trabalho, mas não podia conhecer. Eu podia saber. Era um segredo. Certo? Eu fiquei. Com minha idade, dos 11 anos e tal, quando ele chegou à idade, não completei nem 12 anos, a minha avó morreu. Eu fiquei só, mas não podia trabalhar. Um chá, nem com nada, porque era de menor. Ninguém acreditaria em mim. Eu não podia trabalhar. Fiquei. E assim fui ficando. Minha mãe aprendeu a rezar oiado em criança e eu ia buscar o chá, o mato, para ela benzer as crianças, fazer chazinho de criança. Minha mãe se chamava Maria José. Se chamava Maria José. E fui ficando por ali até a minha idade dos 15 anos. Com 15 anos, eu já comecei a dar um desgosto à minha mãe. Porque nós morávamos num sítio, numa serra, e eu já queria sair para a cidade. Agora aqui nós vamos fazer um paradeirozinho, porque vem ficando uma parte atrás. Que foi a parte quando eu nasci. Como foi que meu pai anunciou? Ele não tinha comprado o foguetão, que naquela época nós não tínhamos dinheiro a hora que queria, não. Mas ele tinha um Rio Uno de atirar no São João. Aí pegou naquele murici ali na Serra dos Cavalos, por trás. Despejou aquele Rio Uno por ali, que abalou todas as serras. Aí o pessoal, aquele foi na casa do nego Salu, que meu pai se chamava Salu. Foi na casa do nego Salu. O Rio Uno é o dele. Pronto. Aí a pessoa foi tomar conhecimento que era mesmo. Essa parte agora entrou, agora já não ficou a outra atrasada. E nós seguimos. E eu segui meus 15 anos, já cá na frente, com minha mãe. E por um belo dia, eu dei uma brigada a mais um primo meu. Meu pai era muito bruto. Se eu brigasse, apanhasse, eu apanhava de novo. Se eu batesse, apanhava também. Aí eu não sabia, né? E eu briguei com esse primo meu, e nós demos uma brigada que terminei eu bater nele, e até arranhei ele e tudo. Aí isso era num sábado, numa sexta para o sábado, numa casa de farinha. Que nós estávamos mexendo farinha e eles começaram a naquizar comigo. Que na casa onde tem muitos coleguinhas, muitos irmãos, muitos coleguinhas, é de ter um que ele se engraça de ficar bulindo com ele, mexendo, abusando, e eu era um deles. Eles começaram a abusar. Aquilo eu criei raiva. Era um moleque forte, de força.
Sei que nós saímos correndo uma estrada, que eu peguei ali um paquete de mandioca e quebrei o pau. Né? Aí quando ele chegou em casa, ele todo arranhado, correu. Eu cheguei em casa que falei para minha mãe disse, pronto, agora amanhã teu pai vai te matar no cacete. Eu digo, eu não vou apanhar não. O que é que você vai fazer, meu filho? Nunca tinha vindo em Caruaru. Eu digo, vou acompanhar os caivoeiros para Caruaru e vou a Caruaru. E vou para Caruaru. Aí aquilo foi uma dor para minha mãe. Eu nunca tinha vindo na cidade. Eu parti para a cidade. Cheguei na cidade, andando para aqui e para lá e com fome. Vi os meninos carregando frete. Aí eu digo, eu vou carregar frete também. Fiz uma rodeia de paia de banana e saía pegar o frete. Agora, se eu pegava o frete, aquelas mulheres sabidas não me davam nada. Aí começaram a me dar uma xícara de café, aquela coisa. Quando foi lá para 10 horas do dia, eu já tinha ganho uma fase uns 3 a 4 reais. Era minha réis naquele tempo. Aí os moleques sabidos da rua me pegaram, o pau quebrou. Aí tomaram o dinheiro. Só me defendi por causa de uma raizeira que tinha, que era ali naquele começo da feira, ali na subida, que ela vendia uma barraca de raiz. Aí ela correu, eu corri para a barraquinha dela, ela disse, daqui ninguém vai bater mais em você. Depois eu fiquei com saudade de trabalhar em planta. Vendo ela vender, aí eu comecei, eu conheço essa aqui, eu conheço essa aqui, eu conheço essa aqui, aí a raizeira interessou. Você conhece muita planta? Eu digo, conheço. Comecei a contar a história a ela. Ela disse, eu vou querer você. Eu vou levar você para minha casa. Aí me levou para aqueles baldes salgados. Eu passei 8 dias lá com ela. Aí de 8 dias, minha mãe me localizou, aí me carregou para casa. Eu vim embora para casa, eu só me levantei, porque a cabecinha dura danada. Eu vou só me levantar um pouco, viu? Aí, aí eu vim para casa de minha mãe, comecei a trabalhar de novamente, fazendo a mesma composição, indo buscar planta para ela, para a outra avó, que já era a mãe dela que estava rezando. Eu era ela, e fomos buscar. E eu fui carregando aquelas plantas. E o tempo foi ocorrendo, depois fiquei em casa, tomei conta de cavalo, de vaca, que meu pai começou a comprar. Fui lutando. E quando nós chegou naquela época que eu estava lutando, para ficar em pé, eu acho que você vai mudar o canto aí um pouco. Eu vou sentar aqui nessa cadeira velha, viu? Vamos para cá. Você fica mais na porta. Vocês vêm, bate para cá, fica aqui. Fui para as casas do meu pai. Fui tomar conta de cavalo, vaca e cabra que ele criava. Trabalhar, e aí passei a trabalhar na roça, mais meu pai. Aí comecei a me aperfeiçoar com as plantas,
mas sempre trazia aquele interesse de aprender a trabalhar com a planta, com a casca de pau, que eu achava bonito da minha avó curar as pessoas. Chegar doente e ela passar determinada planta, e quando era depois a pessoa chegava boa, agradecendo a ela. Aí eu achava bonito aquilo, né? E eu queria fazer a mesma coisa. Só que a idade não dava. Ficamos. E até nós chegar ao ponto de minha idade. A minha idade já foi. Eu cheguei à idade de 21 anos para ir para o exército, mas já estava morando em Caruaru. Mas eu não queria ir para o exército para ficar. Para não ficar, eu queria para ficar. Mas como eu era da área de agricultura, o exército não aceitava. Eu deixei ficar sobre isso. Em 1952, aí eu parti para o exército. Fui submisso, fui preso, servi no exército 4 anos. No exército, foi aonde eu enfrentei a minha primeira batalha sobre as plantas. Porque quando eu fui servir no GSM, o general Poder de Faria tinha mandado derrubar os cajueiros todinho que tinha no pátio do quartel. Era uma área grande. Aí eu cheguei e fui dizer para o capitão, que comandava, o capitão Basto Cruz: capitão, eu vou fazer um pedido para o senhor. Ele disse: qual? Eu digo: para o senhor não cortar esses caju roxos. Aí ele olhou, deu uma risadinha, chamou um guarda, um soldado. Quando o soldado chegou, disse: leva esse camarada, bota lá ele no xadrez. Me pedi para eu não cortar essa imundícia, esses cajueiros. Aí eu sentado com eles, ali, 15 dias de cadeia. Passei a conversar com o guarda e dizia a ele que eu trabalhava com a medicina. A esposa dele sofria de uma inflamação interna e não queria fazer a operação. Aí o guarda contou para o segurança que ia para a casa dele contou a ela. Ela disse: está doido? Tá. Diga a Basto Cruz que eu quero ver esse rapaz aqui. Aí o Basto Cruz mandou botar no jipe e levar lá, no 13 de maio. Eu fui. Cheguei lá, conversei com ela e tal. E depois ela disse: será que eu tenho jeito de ser curada desse ponto? E pense, senhora. Será que eu tenho planta por aqui para comprar? Disse: tem. Depois você vai adquirir essas plantas e me trazer para eu fazer esse medicamento. Digo: só que eu não posso fazer só. Primeiro, que eu sou um recruta. Os outros vão me prender. Segundo, se eu tiver que entrar dentro daquele mato ali em Rio Doce, eu não entro sozinho. Porque a senhora sabe como é que aqui mata um soldado aqui pela beira da praia. Aí ela disse: não, você vai acompanhar. Foi 5 soldados mais eu, esse dia. Eu adquiri a planta ali em Rio Doce, que precisava, aquele mato da praia de Rio Doce. E o outro eu comprei no mercado de São José. Levei para a madame, ela fez o chá,
e se curou. Fez o tratamento, fez as lavagens que eu mandei, curou-se da doença. Quando ela foi ao médico, que estava curada, aí ela chegou e falou para Baixo Cruz: quero falar com o soldado 98. É o meu número. Aí o capitão marcou a reunião à noite, uma concentração à noite, para ela ir para falar comigo. Quando foi de noite que tocou bateria em forma, aí se reuniu todo mundo e eles me chamaram e tocou para mim de novo. Né? Aí foi tudo quartel de forma. E quando eu olho para lá em cima de onde ele estava ele, estava a esposa, a filha. Então, ele vai tocar para mim alguma coisa. E quando fui com o Paulo de uma meia hora, fiquemos ali em pé, todo mundo de prontidão ali, e ele lá conversando, aí ele virou-se para o lado de fora, mandou: o soldado 98 fora de forma e vem até aqui. Ele de pronto, certo? Quando eu cheguei perto, a esposa dele me abraçou, falou, e aí ela falou no microfone de que maneira tinha obtido a cura feita por mim, administrada por mim. E que a partir de agora o Baixo Cruz ia me dar 30 dias de licença para eu vir passar em Caruaru. Né? E que eu não ia ser mais preso. E nem ele ia cortar os cajueiros. Aí foi a minha maior alegria, foi essa. Aí quando foi sair dali, ele parou e disse: você venceu, né? Eu digo: fazer o quê, pô? Fazer o quê? Ele disse: realmente o seu papel é interessante. Caju teve parte com isso? Ele teve, sim. Ficou. Até hoje, se não desmancharam, que hoje é TE, eu acho que ele existe lá, os cajueiros. E eu fiquei. Servi 4 anos atrás de ver se enganjava, mas eu não tinha leitura, não podia enganjar. Com 4 anos foi que saí do exército e vim embora para casa. Chegando em casa, comecei o trabalho. Aí quando cheguei em casa, já comecei o trabalho de outra maneira e da maneira que eu queria. Porque quando eu cheguei em casa,